Olá, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estaremos iniciando esta manhã o estudo da Palavra de Deus. Vamos iniciar com o hino, ok? Cante conosco. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Amém. Vamos iniciar esta manhã o estudo da Palavra de Deus. Confia no Senhor Jesus Cristo, no seu Deus em todo o tempo. A nossa maior coragem, meu irmão, ela se revela durante a crise, quando nós colocamos a nossa fé focada em Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a ter mais força. Não é nós, mas é o Espírito de Deus que encontra-se na nossa vida. Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero nesta manhã falar sobre um rei, o nome dele era Ezequias. Segundo a Reis 18, de 1 a 6. Rei Ezequias, ele reinou por 29 anos, Israel. E quando ele foi reinar Israel, ele só tinha 25 anos. Ele veio de uma família sacerdotal. A sua mãe era Ábia, e Ábia era filha de Zacarias. E ele começou a reinar fazendo tudo o que agradava a Deus, o que ele já havia aprendido em casa. E ele começa a reinar, e ele começa o que o seu avô lhe ensinou, o que a sua casa lhe ensinou. E a primeira ação dele, ele começa a remover os altares idólatras. Ezequias confiava no Senhor Deus, o Deus de Israel. E ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, onde ele já havia aprendido. Isso você lê em 2 Reis 18. Ele foi muito íntegro perante a Deus. E essa integridade lhe deu alguns títulos: o título de bom rei, admirado por todos. Ele foi um bom soldado, um bom estadista, ele foi um bom estrategista. Vou comentar contigo, ele foi um grande arquiteto. Ezequias voltou-se inicialmente para o Senhor. E o que ele fez inicialmente? 2 Crônicas 29, 3 a 5. Ezequias, no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora, vocês primeiro. Depois consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e retire tudo que é impuro do templo do santuário. Retire. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, conforme fez os seus pais. Acabando com a idolatria no reino de Israel, naquela nação. Começou muito bem a sua história. Buscou a santificação, não apenas dele, mas do povo. Chama os sacerdotes, vão se consagrar vocês. Depois
que vocês consagrarem vão limpar o templo. Vocês têm que reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Vamos reparar o templo do Senhor. E nos primeiros dias e nos primeiros anos do seu reinado, ele fez uma reforma eficaz e voltou-se a Deus e adorando a Deus. E no meio dessa crise que ele já assumiu o país, ele faz um concerto divino com Deus. E 2 Crônicas 29, 8 e 10, 8, 9 e 10 diz assim: por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneira. Eu, Ezequias, o seu rei, agora pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Ou seja, ele reconhece a soberania de Deus sobre a vida daquele povo. Você tem que reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre a vida daqueles que você está liderando. E é o que Ezequias fez. Ele reconheceu a grandiosidade de Deus. E o diferencial dele não foi simplesmente se preocupar com o povo, mas se preocupar com a aliança deste povo para com Deus. Então, primeiro, ele começa a limpar o templo, chama os sacerdotes, vão se consagrar, vão preparar as nossas vidas, vão limpar o templo hoje, vai limpar este templo que é a sua vida, que é o templo do Espírito Santo. Comece a limpar. E você tem que ter atitudes interessantes, você tem que ter atitudes assertivas como Ezequias teve. Primeiro, o que é para você fazer, você tem que fazer, não é os outros. Então Ezequias começou. 2 Crônicas 32, 3 a 5. Olha o que ele começa a fazer. Consulta os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Ou seja, eles podem colocar veneno lá e nós vamos todos morrer envenenados aqui. Vamos fazer o que é para nós fazermos. E eles começaram a trabalhar. Depois, com grande empenho, ele consertou os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre este muro para ver aquelas pessoas que poderiam vir atacá-los. Construiu outro muro em volta do primeiro, reforçou os muros de arrimo da cidade e também mandou fazer lanças e muitos escudos. 2 Crônicas 32, 3 a 5. Ou seja, primeiro, vamos acertar essas águas, depois vamos arrumar os muros, depois vamos preparar lanças, os escudos. Primeiro você tem que consertar a sua vida, depois o que é para você fazer você tem que fazer, você tem que ir lá. É para usar máscara, vamos usar máscara. É para limpar as mãos com álcool gel, vamos limpar, vamos melhorar a nossa condição, vamos cuidar não simplesmente de nós, mas de todos. Quando ele começa a cuidar da água, ele está cuidando de uma população, não simplesmente dele. Depois ele começa a arrumar os muros, não é para ele se proteger, mas é para aqueles que estão com ele se protegerem. E depois ele manda fazer lanças, manda arrumar as armas. Olha, se vier alguém guerrear contra nós, que venham, mas não tem problema. Depois ele começa a incentivar o povo, ele faz reformas políticas. 2 Crônicas 32, 6 a 8, ele diz assim: nomeou sobre o povo oficiais militares. Ele começa a nomear homens para ser oficiais. Ele reúne esses homens na praça, junto à porta da cidade, e diz a palavra, animando-os com estas palavras, dizendo: olha, sejam corajosos,
Não tenha medo, não desanime contra os reis da Assíria e do enorme exército que está com ele. Não importa que aqueles outros reis venham contra nós com grandes exércitos, não importa. Não importa que as dificuldades sejam grandes sobre nós, mas o que importa está escrito aqui na palavra de Deus. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. As nossas batalhas nós travamos com a graça de Deus em nossas vidas. E este rei, ele começa limpando o templo, restaurando os cultos, confiando no Senhor, aproximando-se de Deus, guardando os mandamentos de Deus. E começa dizendo, olha, precisamos ter um avivamento urgente na nossa vida. Vamos restaurar a nossa vida. Vamos restaurar-nos, porque nós precisamos ser salvos. Salmo 80, verso 3 diz assim, restaura-nos, ó Deus. Faz-nos resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. E ele descobre que nós temos 4 pilares para um grande avivamento em nossas vidas. Ele levanta 4, arrependimento, querer a presença de Deus, buscar a comunhão divina, oração. O arrependimento é você, meu irmão, reconhecer os seus erros diante dele, confessá-los a fim de você ter o perdão e a misericórdia de Deus. O primeiro pilar para um avivamento na sua vida é você mesmo reconhecer e confessar a Deus e ter o perdão e a misericórdia de Deus. O segundo é você querer ter a presença de Deus, porque é dele que vem a sua salvação, a paz, o renovo, a sua segurança e a sua restauração. E quando você começa a buscar a comunhão divina, você começa a ter intimidade com o Pai. Como? Através da oração e da leitura da palavra de Deus. Jesus Cristo nos ensinou assim, olha, em todo tempo nós devemos estar conectados com o Pai em oração, pois é dele, é do Pai que é a fonte de fortalecimento e reavivamento para as nossas vidas. E Ezequias sabia disso. A nossa igreja hoje, ela precisa de um reavivamento. Como que a nossa igreja precisa de um reavivamento? De um arrependimento, confissão dos nossos pecados, chegar-se à presença de Deus, ter comunhão com Deus e em oração você buscar o seu fortalecimento e o seu reavivamento. Nós sabemos que Satanás vem com as suas armas diabólicas, mas veja o que Ezequias fez. Ele fortificou o muro, ele garantiu o abastecimento de água, ele motivou o povo para não temer o adversário. Foi um coaching, olha que bonito. Ele foi lá, animou aquele povo e aquele povo estava todos felizes. Mas em um certo momento chega um rei e quer invadir e quer saquear aquela cidade. O rei chamava-se Senaqueribe. Em 2 Reis 19, 14 e 15, você vai ler que Senaqueribe manda a Ezequias uma cartas afrontando a Deus. E Ezequias leu, e o que ele fez? Aí que está o segredo. Subiu ao templo do Senhor, estendeu perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor. Quantas vezes nós precisamos orar ao Senhor, reconhecer a grandiosidade de Deus. E olha o que ele diz: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê e ouve as palavras deste outro rei, desse rei de nome Senaqueribe. Ele enviou para insultar o Deus vivo. Ele não está insultando eu, Ezequias, mas ele está insultando a ti. Satanás não está insultando simplesmente o Mário, o José, o João, mas ele está insultando o Deus que vive em vossa vida. E sabe qual foi a resposta de Deus? Isaías 37, do 33 ao 37. Deus chega a este rei que queria trazer perturbações e diz assim: olha, você não entrará nessa cidade, nem tampouco vai lançar flecha alguma sobre essa cidade, tampouco virá perante ela com escudo, ou você vai levantar trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde você veio, você vai voltar.
nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei nesta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sabe? Este rei queria destruir Ezequias, destruir aquela nação. Ezequias coloca-se perante Deus e diz: Deus, ele está afrontando a ti. E a resposta de Deus é muito simples. Ezequias arrumou os muros, Ezequias fez armas, se preparou para uma guerra, mas aquela guerra não era dele, aquela guerra era de Deus. Quantas guerras nós nos preparamos, mas as guerras não é para nós, as guerras são espirituais, é Deus lutando por nós. E você vê aqui a luta de Deus contra este outro. Diz assim: então saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Neste momento eles estavam mais ou menos uns 14 quilômetros da cidade. E lá morreu 185 mil homens. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses corpos estavam mortos. Eles foram dormir, o rei foi lá e já feriu todos, deixou todos mortos. E ele termina o texto dizendo assim: assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou. Isaías 37, 33 a 37. A sua luta não é sua. Embora o adversário pareça mais forte, mas essas batalhas são de Deus. O que nós conseguimos aprender com este rei Ezequias? Ele nos mostra e ele nos faz ver que nos piores momentos das nossas vidas nós devemos confiar na intervenção divina. Hoje nós estamos cheios de problemas e dificuldades. Estamos com muitos problemas na vida. Estamos no meio de uma pandemia. Mas nós devemos nos colocar perante Deus e dizer: Senhor, guerreia por nós. Traz a salvação. Agora faça a sua parte, por favor. Faça a sua parte. Faça a sua parte, faça a sua parte. Lava as suas mãos com álcool em gel. Coloque as suas máscaras. Viva de uma maneira diferenciada, como orienta as nossas autoridades. O que é para você fazer, você deve fazer. O que é para Deus fazer, Ele faz por ti. Deixa a luz de Deus fluir. Deixa a luz de Deus brilhar em ti. Deixa penetrar a luz de Deus em vossa vida. Através da oração, através da leitura da palavra. E serás feliz assim. E vivemos nós na luz. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus te abençoe grandemente ainda neste dia, amado irmão. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.